Então, eu vou falar aqui uma mini bio do nosso primeiro palestrante, que é o Carlos Eduardo Coelho. Ele é oficial aviador com 2.000 horas de voo na aviação de transporte, engenheiro mecânico aeronáutico formado pelo ITA, MBA em gestão de projeto pela Fundação Getúlio Vargas, certificação ACEP do INCOUSE, e tem a parte profissional, experiência profissional relevante na área de engenharia de sistema, né? Trabalhou no Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, IFI da FAB, e atuou durante 3 anos na certificação militar de produto aeronáutico. Serviu por 7 anos na comissão coordenadora do Programa de Aeronave de Combate, a COPAC, atuando na gestão de contratos e acordos de compensação offset. E os principais programas que ele trabalhou foi no KC-390 Millennium, né, o cargueiro tático multimissão, que está fazendo muito sucesso. Com certeza, ele vai receber perguntas, né, sobre esse produto, né, de muito sucesso no Brasil. E o do míssil AR de quinta geração, a ARDETR, né, o desenvolvimento binacional África do Sul, né. Serviu, né, na CEPROD do Ministério da Defesa, e desde maio de 2002 trabalha na Embraer como System Engineer, né, na área de engenharia de requisitos e processos, desenvolvimento de produtos de defesa. Tá? Então, eu vou aqui solicitar que você possa compartilhar a sua apresentação e iniciar a sua apresentação. Né? Ele falou, agora o meu colega coronel da Terra e o coronel, né, aviador. Perfeito. Obrigado aí pela introdução, pela apresentação. Né, vocês estão vendo aí a minha tela ou ainda não? Já estão vendo a minha tela? Vocês não estão me ouvindo, né? Tá ok. Perfeito. Tá ok? Então tá. Então, agradeço aí a introdução do Heraldo, agradeço aí o pessoal da INCOUSE Brasil pela oportunidade. Né? A ideia é a gente ter um bate-papo aqui descontraído. Eu preparei aqui uma apresentação para a gente linkar aqui as metodologias e processos da engenharia de sistemas com a gestão de contratos, ok? Então, a gente vai falar aqui de um cenário que é de contratos de grandes contratações, onde a gente tem mudança de escopo que são consideradas grandes problemas para a administração pública e a iniciativa privada quando não ficarem corretamente embasadas. Essas mudanças de escopo têm que ser respeitando a lei da licitação e outras necessidades aí da administração pública, ok? E a gente está falando também de programas com longo ciclo de vida, certo? Que sempre estão na fronteira do desenvolvimento tecnológico, porque trazem inovações e diferencial estratégico para o país, o que torna uma possibilidade de aparecer novos desenvolvimentos e dificuldades e riscos tecnológicos muito eminente, ok? Como é de longo ciclo, a gente tem mudanças dos gestores ao longo do período contratual, e então é importante que a gente tenha a formalização desses acordos, ok? Temos as restrições orçamentárias, que por hora são forçadas, são apresentadas, e temos as mudanças nas políticas de gastos públicos que pode impactar no nosso contrato, ok? E temos uma lei de licitação que ela é inadequada assim, para projetos complexos e de inovação tecnológica. Coloquei, entre aspas, na falta de uma palavra mais, vamos dizer, amigável para essa consideração, ok? Então, como introdução, a gente sabe que o INCOSE, o handbook do INCOSE, separa os processos do ciclo de vida de um sistema em grupos, e um dos grupos é o Agreement Process, e com isso ele engloba 2 processos, o Acquisition Process e o Supply Process. Então, o objetivo da apresentação, vou colocar aqui como reforçar a importância, uma vez que todos aqui sabemos dessa importância, né, de se aplicar as técnicas, melhores práticas recomendadas pela engenharia de sistemas na cotação, celebração e gerenciamento de contratos de aquisição e fornecimento. Okay?
Então, as referências, né? A gente tem o Handbook do INCOSE, onde ele lá menciona os processos e ele diz lá os Common Approach and Tips. Isso ele coloca lá como dicas para a gente fazer o gerenciamento desses contratos, ok? Usando a engenharia de sistemas. Temos o grupo de trabalho do INCOSE, que fala sobre a integração do gerenciamento de projetos e das metodologias de engenharia de sistemas, publica artigos relacionados ao tema, e é um desafio, e a gente vê que o tema é um desafio comum em diversos países e organizações. O que eu quero chamar a atenção aqui, que essa, às vezes, vai ser uma dor, que a gente pensa que é uma dor aqui nossa, de brasileiro, dos projetos que a gente conhece, mas isso é um desafio comum em diversos países, ok? E a gente tem também o framework de competências do INCOSE, que eu vou mencionar aqui, como que a gente faz o link com eles. E eu trago também alguns exemplos aqui, ou um capítulo lá do livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, onde ele fala sobre a importância da gente fazer estimativas referenciadas e gerenciar melhor os projetos para que evitar scope creep, ok? Então, segundo o handbook do INCOSE, a gente tem o agreement process, né, como os processos de aquisição e fornecimento, e eles são dois lados da mesma moeda, ok? Cada um desses processos, ele estabelece um contexto e as restrições para um acordo, ok? E ele tem a relação com os processos do ciclo de vida de um sistema para ser performado. Tem atividades únicas, né, desses processos de aquisição, processos de contratação, que são relacionadas aos processos do negócio, ok? E é importante a gente lembrar que a ISO 15288 reconhece que os engenheiros de sistemas têm uma relevante contribuição nesse domínio. Então, o engenheiro de sistemas, usualmente, ele suporta, ele tem uma função de suporte no gerenciamento do projeto, né, para o gerente de projeto, nas negociações, e ele é responsável normalmente por avaliar o impacto das mudanças, avaliar as alternativas e estudar os prós e contras, né, de cada uma, apontar os risk assessment e também falar dos technical inputs e das necessidades para as decisões. Okay? Então, a critical element to each part is the definition of acceptance criteria, such as the percent completion of the system requirements specification and requirements stability and growth measures, such as the number of requirements added, modified, or deleted during a period. And percent completion of each contract requirements document as established in SOW and RFP. Ok, aqui chama a atenção, né, que é importante definir critérios de aceitação para esses tópicos, né, ok? O percentual de completude das especificações do sistema e do percentual também de completude de cada contrato dentro do SOW e do RFP. É óbvio, né, a gente está só passando o que ele está chamando a atenção e a gente quer aqui começar a ver o que o engenheiro de sistemas pode ajudar nesses processos. Okay? These criteria protect both sides of the business relationship. Okay? Quem está comprando, e para evitar que ele seja coagido a aceitar um produto com uma qualidade baixa, e o fornecedor para evitar também, para ele não ter um impacto de um comprador indeciso ou que seja instável, que mude de ideia. Nesse caso, durante o processo, eu vou me preparar para essa aquisição, eu vou identificar as necessidades, né, no caso de uma aquisição, pensando eu como uma força armada ou um governo que está se preparando para propor essa aquisição, ele vai identificar as necessidades e vai
apresentar um Request for Supply, que vai ser um RFP ou um RFQ para obter, né, o suprimento daquele sistema, o fornecimento daquele sistema, o serviço ou o produto. Então, aqui a gente pode falar mais sobre essa diferença aqui entre RFP e RFQ, mas o RFP é mais naquelos produtos que são em desenvolvimento, ou vão precisar de um risco ou de um desenvolvimento maior. O quotation é um produto que já está mais na prateleira, já tem um produto mais desenvolvido, já que está com desenvolvimento. Então, aqui chama a atenção que, nesse processo, eu tenho que me preocupar com a definição dos requisitos do sistema e a produção desse conjunto de requisitos, que vai formar a base para a informação técnica do contrato. Isso que são atividades que o engenheiro de sistemas precisa estar acompanhando, que isso é muito útil que o engenheiro de sistemas seja empregado na hora de uma contratação, ok? Ainda sobre o processo de aquisição, eu tenho que fazer a publicação dessa que eu estou procurando essa aquisição para selecionar o fornecedor. Eu tenho que selecionar esse fornecedor baseado num critério de aquisição. Depois eu vou estabelecer e manter o contrato, vou negociar esse contrato e vou estabelecer como é que eu vou ter o critério de aceitação. Com isso, eu vou ter que monitorar o contrato, vou ter que ter o monitoramento do progresso, de acordo com os riscos, o calendário e o custo especificado. O controle e a avaliação desse processo é uma informação necessária para a gente monitorar o custo e a performance. E aqui vem uma dor muito grande, né? Quando a gente começa a pensar em aditivos, emendas contratuais, isso vai ter impacto no calendário, né, no cronograma, no orçamento e na performance que vai ser identificada. Com isso, o que a gente se preocupa? Em controle de escopo. Então, nesse processo de aquisição, é muito importante que esse escopo seja controlado, e escopo a gente pensa em requisitos e em valores. Então, às vezes, tem as mudanças de requisitos, por isso, as emendas, os aditivos contratuais são muito importantes. Ok? Aí, falando sobre o processo de aquisição. Então, aqui sobre o olhar de uma empresa privada que vai ser fornecedora. Esse processo ele tem uma dependência muito grande dos processos técnicos, dos processos de gerenciamento técnico e dos processos de suporte, aqueles facilitadores que uma organização tem. Então, a gente tem lá no handbook do INCOSE, né, 14 processos técnicos, 8 processos de gerenciamento técnico e 6 processos de suporte, né, organizacional. Então, todos esses processos têm que funcionar bem. O INCOSE tem a proposta lá de como esses processos devem acontecer e a gente pode tomar crédito deles quando a gente vai fazer uma execução ou uma gestão contratual. Então, vamos preparar para esse suprimento, né, para atender essa requisição. Eu vou estabelecer e vou manter esse acordo e vou executar esse acordo. Aí vou entregar ou suportar aquele produto ou serviço que está sendo contratado. Mas aí a gente vai passar, então, agora para as práticas de gestão. Isso daqui eu tirei de alguns papers, da experiência que eu tive na gestão de alguns contratos, e como que a gente vai se preocupar, ou melhor, quais são os pontos cruciais que a gente tem que se preocupar para fazer a gestão. Ok? Então, a gente tem sempre que garantir que o comprador tem requisitos claros e recursos correspondentes para aquela aquisição. Com isso, eu vou me preocupar com a situação que, por exemplo, o produtor ou o fornecedor, ele não gerencia a organização dos compradores e usuários, e vice-versa. Então, o comprador e o usuário, ele não tem como gerenciar, ou seja, ele não tem como dizer como o fornecedor vai gerenciar os seus processos, mas tem que haver uma integração entre as necessidades e entre os requisitos contratuais que vão ser gerenciados. Aqui eu quero chamar a atenção entre o comprador e o usuário. Normalmente, em diversos países, o governo
que compra, né, ou o Ministério da Defesa, ou os órgãos que são de aquisição, mas o usuário final não é aquele órgão. Então, existe essa diferença e aqui já tem um gap de informação que precisa ser sempre checado, precisa ser sempre acompanhado, ok? E aqui os usuários de sistemas, às vezes, têm interfaces internas com outros stakeholders e outros fornecedores, e aí, às vezes, você fornecendo um sistema principal, depende que aquele usuário entregue para você uma parte, um equipamento que só ele pode comprar, um equipamento que é governamental, ou que ele já tem e que ele quer que você integre no seu produto, e essas interfaces têm dificuldades de entendimento, então por isso precisa resolver as pendências e as premissas com os compradores antes da solicitação formal. O comprador e o fornecedor devem estar plenamente conscientes de que estão se comprometendo a realizar. Aqui vocês vão ver vários pontos aqui que parece, é óbvio que isso vai acontecer. Então, mas aqui é a lembrança de, por exemplo, como que eu vou garantir que o comprador tem requisitos claros e recursos correspondentes? Eu vou checar isso daqui, eu vou repassar isso daqui com o comprador e fornecedor, eu vou aprofundar o meu entendimento para que isso realmente venha a ser um case de sucesso, ok? E as atividades, né, uma barra aqui para mim, de engenharia de requisitos são fundamentais para que isso tenha sucesso. Logo aqui a gente vê também que o engenheiro de sistemas é muito importante para resolver ou para garantir que o comprador tenha requisitos claros e recursos correspondentes. E aí eu vou para o item 2, o entendimento correto das necessidades operacionais da cadeia de decisão do usuário. Okay? Então, aquisições de novas tecnologias devem ser planejadas durante anos, com antecipação, devido à complexidade. Então, esse planejamento visa garantir que a empresa entenda os stakeholders e as necessidades do usuário operacional, para evitar presunções, percepções ou a pessoa achar que ela sabe mais das necessidades do cliente do que ele próprio, porque isso é um caminho para a falha, ok? Com isso, ainda falando do item 2, para abordar as camadas de complexidade e criticidade dos requisitos das partes interessadas, ao planejar um projeto, os fornecedores e os engenheiros de sistemas precisam ser contactados o mais cedo possível. Para quê? Para a gente revisar os requisitos, para a gente desenvolver um cronograma e para entender onde estão as interdependências entre o cliente e o fornecedor. Com isso, a gente já vê que o engenheiro de sistemas tem várias atividades importantes aqui nesse começo do programa, do projeto, antes da contratação ou até mesmo no início da contratação. Okay? Então, do lado do fornecedor, é importante garantir que as necessidades reais das partes interessadas não necessariamente são desejos, ok? E às vezes isso se confunde, porque o cliente gostaria de ter, mas o que ele realmente é uma necessidade. Então, os requisitos dessa forma devem ser determinados de acordo com o modelo do ciclo de vida escolhido. E é necessário uma cooperação estreita entre o cliente e o fornecedor, em vez de o cliente apenas ditar o que ele acredita que deseja ao fornecedor e o fornecedor não fazer perguntas. Ok? Compilar o que pode ser feito e trabalhar em estreita colaboração com o cliente para determinar se um compromisso será aceitável também é fundamental. Aí passando para o item 3, suposições falsas sobre usuários e requisitos de RFP. Então, para evitar que isso aconteça, o comprador ele deve preparar e liberar uma proposta o mais exata e precisa possível quando ele for fazer lá o seu request for proposal. Porque ele vai conseguir fazer isso depois de buscar informações de potenciais respondentes, ou seja, antes de ele liberar o RFP, que é o documento já oficial para que a resposta seja já com valores e com compromissos de compra e seleção, ele tem que ter todas as informações sobre o que é tecnologicamente viável, disponível e alcançável. Não adianta ele escrever um RFP com requisitos inalcançáveis, com requisitos que estão fora do
razoável, ok? E a qualidade de uma RFP exige um processo incansável de melhoria contínua. Então, isso demanda maturidade de diversos órgãos, do comprador, diversas pessoas e uma massa crítica grande para trabalhar com isso. E aí, do lado do ofertante, o que ele precisa se preocupar para evitar suposições falsas sobre usuários e requisitos de RFP? Ele deve empregar antagonistas. Ele deve, por exemplo, pegar um time internamente e esse time vai fazer o papel do Red Team para contestar a proposta e presunções da equipe que já preparou a proposta. Essa equipe do Red Team tem que ser especialistas, tem que ser pessoas que já fizeram propostas e precisa se colocar no lugar do cliente e fazer as perguntas e os questionamentos para deixar essa proposta mais robusta e mais completa. Okay? Dessa forma, esse time vai fazer o papel do comprador e ele vai preparar essa RFP e aí ele vai evitar ou vai diminuir a necessidade de exigir esclarecimentos do comprador. Por que eu não pergunto direto para o comprador? Às vezes o processo de licitação não permite que você pergunte para o comprador, parece estranho, mas isso acontece, e às vezes também todas as perguntas, às vezes não, sempre todas as perguntas que você faz direto para o comprador, ela tem que ser aberta aos outros ofertantes. Com isso, você vai facilitar também que o outro ofertante tenha um entendimento melhor da proposta e ele pode sair se beneficiar com essa sua pergunta. Você gasta uma pergunta, tem uma resposta e esse outro fornecedor ele vai se beneficiar da resposta porque a resposta vai ser pública, ok? E aí, quando eu for formar também as equipes de propostas, eu tenho que me preocupar muito com isso, usar o pessoal experiente, familiarizado com a elaboração de propostas, ok? E, dependendo das experiências anteriores em projetos, eles podem ou não estar familiarizados com as organizações e necessidades do comprador e do usuário. Então, eu preciso me preocupar com isso. Se eles não estão relativamente familiarizados com as organizações e necessidades do comprador e do usuário, eu tenho que evitar que essas pessoas participem ou acrescentar uma incerteza maior, um risco maior para essa minha proposta, esperando que ela não vai estar tão robusta ou não vai estar tão aderente às necessidades do cliente. A cotação de propostas tem que receber a atenção e o foco adequado, não pode ser algo provisório ou intempestivo. Então, essas pessoas têm que ter realmente o tempo, a concentração para que isso aconteça. E parte da equipe com habilidades transversais, olhando o ciclo de ponta a ponta, também é fundamental para que essa equipe tenha essa parte da equipe tenha um papel que vai trazer benefícios para enxergar o ciclo de ponta a ponta da contratação, ok? Quando a gente também pensa em projetos grandes, existe o caso que temos soluções técnicas de custo e cronograma e com tecnologia incompatíveis. Como é que a gente faz para mitigar isso daí? Temos que melhorar a integração do gerente de projeto e dos engenheiros de sistema com a parte de contratos e vendas. Então, temos que ter uma capilaridade, conversar com esse pessoal nessa preparação. Tem sempre que estar integrado, a equipe não pode ser só o pessoal de contrato e vendas sem falar com o gerente de projeto ou com o engenheiro de sistemas. Mas eu preciso definir um líder ou um gerente dessa proposta que deve ser responsável pela rastreabilidade do quê? Entre a proposta e cada um dos requisitos da RFP do adquirente, ok? E aí também deve ser responsável pela integração de conteúdo entre todos os volumes de entrega da proposta, que vai ter lá o seu volume técnico, os seus aspectos gerenciais, o seu volume de custos, a logística e o serviço. Então, esses volumes, eles não podem estar contraditórios, ok? Parece óbvio, mas o que eu costumo dizer, em alguma medida, todo mundo tem uma preocupação com as atividades, mas ter aquela medida, o threshold ali correto, a sintonia e o nível de preocupação correto é muito difícil. Então, isso que é o ponto que deve ser exercitado e as equipes devem se preparar.
A importância aqui também de identificar e priorizar riscos programáticos e técnicos, né? Identificar e gerenciar riscos de forma eficaz pode ser um multiplicador de força para alcançar taxas mais altas de resultados bem-sucedidos. O que eu chamo a atenção aqui? Que os gerentes precisam informar os engenheiros, ou melhor, todos os engenheiros têm que saber que gerenciamento de risco é crucial e um item de avaliação de desempenho. Ou seja, ele tem que saber gerenciamento de risco e a avaliação de desempenho dele depende de um conhecimento de gerenciamento de risco. Se o engenheiro não conhece sobre avaliação de risco, ele tem que ser cobrado disso, tem que estudar e saber sobre essa avaliação. Aqui é evitar restringir o número de riscos. Eu posso priorizar os riscos, com base em fatores de criticidade, complexidade, custo, capacidade, etc. Mas não, vou ficar aqui só gerenciando os 10 riscos principais. Não é esse que é a metodologia correta. Empregar uma ferramenta corporativa, né, para, vamos dizer, padronizar, estou falando um processo corporativo definido, vai ajudar os engenheiros a conduzir uma avaliação de risco mais completa e abrangente. Aí temos também vários programas com dificuldade em atingir as metas técnicas de custo e de cronograma de propostas. Por isso é importante reconhecer que a formação em engenharia é tipicamente deficiente em termos de Systems Engineering, ok? E desenvolvimento de produto. Qual a proposta? Que as empresas complementem o conhecimento básico do engenheiro com cursos de SE e outras habilidades que vão trabalhar, que vão ajudar no desenvolvimento de produtos e na elaboração de propostas. Então, com isso vai aumentar a visão do todo o ciclo de vida, aumentar a visão, né? Melhorar a visão de todo o ciclo de vida do engenheiro. Com o resultado, a gente vai ter equipes mais preparadas para preparar as respostas e atingir as metas. Ok? Às vezes também a gente tem aquele conflito entre o gerente de projeto e o engenheiro de sistemas. Qual que é o dono aqui da linha de base do design do sistema que está em evolução? Em geral, os projetos estabelecem boards de revisão de engenharia para aprovação da solicitação de mudança para o sistema. Se é uma mudança pequena, vai ser resolvido pelo gerente de projeto. Se é uma mudança média, vai ser pelo gerente de programa. Se é uma mudança grande, vai ser resolvida por um board que é presidido aí pelo PMO ou pelo VP da empresa. Então, a comunicação do projeto, né, os memorandos, deve ser publicada pelo PMO, estabelecendo linhas claras de autoridade, de tomada de decisão. Quem é realmente o responsável por definir escopo, por aprovar mudanças, para resolver os conflitos de qualquer problema. Ok? E aí temos também aqui aquele problema da cultura organizacional, da liderança e do ambiente de trabalho em equipe. Então, o ambiente deve facilitar essa integração, né? Os projetos devem ser compostos por equipes multidisciplinares, que incluam desenvolvedores, engenheiros das disciplinas, né, das tecnologias, os engenheiros de sistemas e o gerente de projeto. Com isso, a gente vai ter uma equipe de projeto engajada, com tempo para construir confiança, entender as suas necessidades e identificar os riscos e desafios que eles vão assumir. E os líderes precisam ser conhecedores das metodologias de engenharia de sistemas e gerenciamento de projeto, e serem capazes de gerenciar relacionamentos. Aqui, de novo, chama a atenção. O líder fez um curso lá de engenharia de sistemas, mas ele não tem, vamos dizer, uma vivência, ele não tem uma profundidade naquilo, então ele precisa ter um conhecimento adequado, né, à dificuldade que ele vai enfrentar. Então, não adianta ele dizer, fiz aqui um curso valita aqui de algumas horas, não tenho muita experiência, mas conheço o suficiente. Isso gera outro tipo de problema que a gente vai discutir mais para frente. Os principais pontos das inter-relações, né, onde os engenheiros de sistemas e os gerentes de projeto precisam estar extremamente alinhados, são cronogramas, planejamentos, reuniões regulares e artefatos que são compartilhados.
Então, aqui a gente vai pular agora para as métricas institucionais, que normalmente não suportam o valor da engenharia de sistemas. Então, às vezes falta a adaptação do engenheiro de sistemas ou orientação sobre como adequar os resultados dos processos de sistema engineer excessivamente complexos. O que quero traduzir daqui, quero reforçar aqui. Então, como que eu vou adequar os resultados desses processos que eu fiz lá de engenharia de sistemas, que são excessivamente complexos, e entregar isso daqui para os gerentes, para o pessoal lá do business plan, que resultados são esperados e o que eu estou evitando de ter custos, né? Então, eu tenho uma dificuldade em traduzir os custos que eu evitei para as metas da empresa quando eu coloco os processos de engenharia de sistemas para rodar, ok? Então, esse é um desafio que precisa ser estudado e exercitado aí em cada situação. E aqui uma falta de uma educação interdisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu sei bastante sobre gerenciamento de projetos, sou lá certificado no PMBOK, mas eu não conheço muito de engenharia de sistemas. Isso vai me levar a ter uma diferença de conhecimento técnico sobre isso, de profundidade. E aí vai me levar a diferentes níveis de importância para os valores. E nas definições eu vou ter diferentes entendimentos. E esses entendimentos e percepções subjetivas de valor e a aplicação desses conceitos tem que ser trabalhado, tem que ser buscar o nivelamento de cada uma dessas, digamos assim, padronizações de conhecimento dessas definições de proposta de valor e de atividades e processos que tem que ser feitos. Estamos falando aqui daqueles processos de gerenciamento técnico, de processos de técnicos mesmos do PMBOK, que às vezes do INCOSE, que às vezes não são valorizados como deveriam, que às vezes não tem aquele... mas vale a pena gastar todo esse tipo de envolvimento, todo esse homem-hora para implementar esse processo? Então, isso sempre tem essa diferença de entendimento e essa percepção subjetiva, ela vai diminuir à medida que todos tenham mais conhecimento, entendam mais dos processos e esteja com conhecimento nivelado, ok? Aí, na hora da comunicação, tenho lá informações exigidas pelo gerente de projeto ou pelo engenheiro de sistemas fornecendo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que treinar o pessoal técnico também em gerenciamento de projeto e engenharia de sistemas. Com isso, eu vou aumentar a transversalidade das equipes. Vou construir compreensão para o que é necessário no processo de engenharia, ok? E, além disso, eu vou enfatizar como essas informações são usadas. Por que essas informações estão sendo solicitadas? Em vez de apenas solicitar as informações necessárias. Então, sempre que as atividades, as informações complexas ou que demandam envolvimento de homem-hora grande sejam solicitadas, é bom que haja um convencimento, uma explicação detalhada do que está sendo solicitado. Ok? Ainda falando sobre a falta de entendimento mútuo sobre as informações exigidas, a gente sabe que é importante compartilhar e documentar informações necessárias para a gente conseguir o melhor caminho, a menor resistência para o projeto. Não adianta ficar escondendo as informações ou passando as informações incompletas. Isso reduz a percepção de sobrecarga desnecessárias das tarefas de gerenciamento de projeto e das tarefas de engenharia de sistemas. Falando sobre um processo eficiente de gestão da mudança de escopo, é importante que a gente use os eventos de design review e as passagens de fase como uma oportunidade de formalizar mudanças de escopo. Okay? A gente está em programas de longo ciclo e às vezes a gente faz lá a PDR e a CDR e fica anos sem fazer um acompanhamento de escopo ou acompanhamento da gestão de requisitos juntamente com o cliente. Consegue até fazer um interno, mas tem a dificuldade de chamar o cliente para colocar isso bem claramente como está esse acompanhamento. Então, é importante que tenha design reviews adicionais em periodicidades extras para que todos estejam acompanhando
o mesmo escopo de requisitos e não tenha surpresa lá no final. E é importante sempre registrar esse processo de aprovação e mudança de escopo dos requisitos nos anexos contratuais desde o começo. Aqui que a sugestão é que tente lá na fase de contratação estabelecer anexos contratuais que digam como vai ser a mudança de escopo, como vai ser o processo de mudança de requisitos, e caso seja necessário no futuro. Um contrato normalmente tem um corpo do contrato, vamos dizer, na casa de 100 páginas, e uma dezena, às vezes 2 dezenas de anexos contratuais. Os anexos vão ali de 5 a 200 páginas cada um. Então, esses anexos vai ter lá o anexo lá de gerenciamento da configuração, vai ter o anexo lá de aprovação de mudança. Então, é importante que esse processo de aprovação de mudança esteja colocado desde o início. E essas possibilidades de mudança, você saiba como vai ser as aprovações de ambas as partes, tanto do comprador quanto do fornecedor. Então, com isso, tendo isso desde o começo e tendo uma gestão ao longo do ciclo de vida, ao longo do tempo do contrato, de forma robusta e eficiente, eu vou conseguir controlar essas mudanças de escopo dos requisitos. Ok? Aí aqui chama atenção para a importância de revisar as premissas de planejamento. Então, eu tenho sempre aquela visão de dentro, a pessoa que está ali fazendo, ela normalmente ela vai ter mais otimista, e a visão de fora, às vezes ela não tem muito conhecimento, mas às vezes ela tem bastante conhecimento e ela pode ter uma visão daquela do Red Team que eu defendi, de a gente colocar pessoas focando em fazer aquele check. Pô, vou analisar se as hipóteses estão muito otimistas, se as estatísticas de casos semelhantes, elas corroboram com aquela proposta que está sendo apresentada. Com isso, eu vou evitar a tal da falácia do planejamento, que o Daniel Kahneman fala lá no livro dele, lá, Rápido e Devagar, ok? Eu vou evitar, é muita pretensão, eu vou mitigar isso daí. E ter um time com diferentes mindsets. Eu preciso ter pessoas aqui, no caso, com mindset positivo, aquele realista, mas eu preciso também ter aquela pessoa que vai ser um pouco negativista para ela chegar e botar os riscos e chamar atenção de pontos que, às vezes, o otimista não enxerga. Isso ajuda a fazer uma revisão das premissas de planejamento. Ok? E ter uma classe de referência apropriada. Eu vou desenvolver aqui um novo projeto, um novo sistema, uma tecnologia totalmente nova, mas quem fez alguma coisa semelhante, então eu preciso, quanto tempo demorou, qual foi o tamanho da equipe, então eu preciso ter uma classe de referência apropriada para comparar isso daí, beleza? Com isso, eu vou usar estatísticas para uma previsão e ajustes numa linha de base. E, finalizando aqui as boas práticas, tem que buscar otimizar a integração sempre entre os gerentes de projeto e o engenheiro de sistemas. A organização deve definir papéis e responsabilidades do engenheiro de sistemas e do gerente de projeto no ciclo de vida do sistema. E aqui a literatura diz que tem 2 momentos com claras contribuições de engenheiro de sistemas. Nas fases iniciais de contratação, onde ele vai entrar mais no universo do cliente, nas necessidades lá do usuário, vai entender mais isso, o engenheiro de sistemas ele tem mais esse mindset, tem mais essa formação. E na hora de fazer a transição, onde o sistema vai ser entregue para o usuário. Então, o approach nessa hora do engenheiro de sistemas, ele pode evitar mais dissabores do que o approach do engenheiro de projeto, porque ele não enfatiza pontos já de integração e de envolvimento com outros sistemas. No caso, por exemplo, ele menciona que no caso do metrô de Londres, se não me engano, estava tudo preparado, ia ser um sucesso, mas no dia da transição, no dia do primeiro dia do uso, foi um transtorno muito grande pela falta de integração e de falta de visão com os outros sistemas ali que estavam envolvidos, a população e tal que ia usar, ok?
Então, mas como que eu trago da teoria para a prática? Porque eu tenho uma formação tradicional nos nossos engenheiros. Ele apresenta um profissional com características técnicas, né? E aí, o que eu preciso fazer para que todos esses 14 pontos aí que eu levei, o engenheiro consiga enxergar e fazer isso acontecer? A minha sugestão é que a gente olhe lá para o framework de competências do Encose. Lá, ele fala das soft skills. O engenheiro de sistemas ele tem que ter a big picture thinking. Ele tem que ser formado para isso, ele tem que ter essa visão do início ao fim, do end-to-end, do ciclo completo, desde da definição de necessidades, da captura do problema, até o final e o descarte da solução. Okay? Ele tem que ter conhecimento de negociação, porque em alguma medida ele vai conseguir ou não sensibilizar os outros stakeholders, as outras áreas da empresa, de que o ponto dele é válido. Ele tem que se comunicar muito bem, é óbvio. Comunicação não é uma necessidade só do engenheiro de sistemas. Ela tem que ser uma habilidade de todos, né? Ele tem que ser um decision maker, ele tem que também propor a decisão, ele tem que ser um membro de time forte e um líder forte também, pensando na parte técnica. Então, de um outro jeito, mas como é que eu consigo fazer isso? Vamos lá. Eu tenho que exercitar várias características, várias qualidades. Tem que aprender a separar pessoas de processos. Eu tenho que fazer sempre uma preparação para as reuniões e debates. Tem que ter aquela escuta ativa, tem que ter persuasão, empatia, tem que exercitar a tal da comunicação não violenta, ok? Com isso, eu vou também apresentar uma liderança técnica e temos que ter muita paciência, por isso que eu coloquei aqui keep calm and follow the process, porque o desenvolvimento é incremental. É muito difícil conseguir isso daqui com pouco tempo ou com poucas pessoas, e o treinamento tem que ser dia a dia e incremental. Legal? Então, na conclusão aqui, então a gente fala que durante os agreement process, os times de contratos, propostas, gerentes de projeto e demais envolvidos devem trabalhar em conjunto com o engenharia de sistemas, né, na preparação, pela celebração e gestão de escopo contratual. A gestão de premissas e riscos é muito importante. Então, é necessário estabelecer um processo para gerenciar as premissas assumidas na fase de cotação, saber como que elas vão ser carregadas, como que eu vou reavaliá-las durante o programa, se eu vou transformá-las em risco, se eu vou, porque partindo daquela ideia de que toda premissa tem, da definição, desculpa, de premissa, que toda premissa tem uma incerteza, ela futuramente vai ter um risco associado na maioria das vezes. Falo também da qualidade e da maturidade das propostas e dos requisitos, que é super importante que a gente sempre exercite isso, esteja com isso, com essa característica bem exercitada. E atenção especial aos novos desenvolvimentos, quando eles trazem novos riscos e maior dificuldade de fazer as cotações das propostas. Gestão das mudanças, controlar as mudanças e escopo, quer dizer, controlar os requisitos. Eu preciso de um processo decisório para essas mudanças de escopo robusto e suficiente. Então, aqui está, vamos dizer, o teórico de novo, né? A gente está repetindo. Para que tudo isso aconteça, vocês veem que a gente precisa aliar aquelas soft skills que a gente fala lá no framework de competências do Encode. E ainda reforço que o caminho para aplicar o processo de engenharia de sistema na gestão de contratos é muito longo. Haja vista que é uma dificuldade de vários outros países, várias outras organizações, grandes organizações pelo mundo, como a gente pode ver em alguns papers lá do Encode e nesse working group que faz a integração entre o gerente de projetos e a engenharia de sistemas. Então, eu preciso também formar equipes com proposta com uma visão sistêmica dos dois lados. O comprador e o vendedor tem que ter esse tipo de equipe. E a integração eficiente das áreas, sempre
também buscando uma visão sistêmica e uma cultura organizacional. A liderança e o ambiente de trabalho em equipe tem que ser sempre favoráveis a essa inclusão das atividades de engenharia de sistemas na gestão. Ok? Finalizando, a gente tem a gestão de informação e comunicação. Só um reforço, mas a gente, com todos esses itens, a gente reforça as soft skills que o engenheiro tem que ter. Então, as dicas que a gente falou das boas práticas, elas têm um lado óbvio, tem um lado que elas são, vamos dizer, em alguma medida, todos nós conseguimos fazer. O desafio é acertar o envolvimento, sabe? Qual é realmente a dedicação que a gente vai ter para atingi-las e continuar tentando aplicar as metodologias de engenharia de sistemas no nosso programa que a gente está envolvido. Legal? Muito bom. Obrigado aí, Carlos. Tá? Devido aí o adiantado da hora, nós não temos nenhuma pergunta escrita, né? Nós tivemos somente aqui no chat um dos participantes, ele gostaria de saber se é possível ter acesso a essa apresentação. Ah, legal. A gente pode arrumar sim, vamos trocar aí a informação. Eu coloco ela de alguma forma, eu tento compartilhar. Se conseguir, me manda uma mensagem lá no LinkedIn, Ah, tá certo. e eu devo conseguir te compartilhar. Pode ser? Quem que É, pediu? O Rogério, né? Rogério, tem que interromper o Eu já vi. compartilhamento. Tá. Eu não interrompi ainda, não? Acho que está faltando somente atualizar. Que Ah, de vez tá. em quando demora um pouco aqui. Entendi Mas eu, agora. eu, eu teria uma questão para você, o Carlos Eduardo. É que engenharia de sistemas no Brasil é uma disciplina periférica, né? Talvez as instituições que levam mais a sério isso né, o caso da Marinha, o caso da Força Aérea com a Embraer, as empresas aéreas, né? Mas eu queria um feedback seu da experiência que você teve lá no MD e fizesse uma comparação, por exemplo, com a Defense Acquisition University, né? Você acha que, por exemplo, a coisa institucionalizada, como tem a DAO, facilita, entendeu, esse trabalho, já que você vai ter uma universidade, né, como você tem nos Estados Unidos, para, né, de certa forma, produzir conhecimento e até, de certa forma, disciplinar também, né, o trabalho lá do Departamento de Defesa americano, de um lado, e dos fornecedores do outro. Lá no Ministério da Defesa, embora eu não trabalhasse direto com essa daí das aquisições, a minha função era promover a base industrial de defesa. A gente acompanhava delegações estrangeiras que vinham para conhecer empresas ou para fazer reuniões. A gente, olhando para os Estados Unidos, o que eu costumo comentar, Heraldo, é que os Estados Unidos ele está muito fora, né, do nosso planeta, né? Fica muito difícil da gente comparar, né? O Dow mesmo, né, o Defense Acquisition University, já formou mais de dezenas de milhares de pessoas nas técnicas deles. Eles têm todo aquele arcabouço lá de cursos. Então, olhando para as iniciativas, que nem eu consegui fazer o curso de Engenharia de Sistemas em 2008, com o professor Geilson lá no ITA, uma matéria de mestrado, e a partir dali comecei a ter outros envolvimentos. A gente teve condições de exercitar isso na prática, mas vendo os contratos lá do CACEI, os requisitos contratuais que o CACEI tinha, acompanhando PDR, CDR lá do CACEI, e outras reuniões de acompanhamento de requisitos. E aí, a fotografia que a gente vê que tem uma evolução, né? Eu já consigo enxergar, né? 15 anos de evolução, tem uma evolução bem positiva, né? E a preocupação de ter
mais gente formada dentro das forças, isso tem acontecido. O próprio Estado-Maior da Aeronáutica, a ENGPROM, já tem as iniciativas. O Exército já tem apresentado contratos com requisitos mais robustos, né? O processo dele de aquisição também já sofreu evoluções nesses anos. Então, acho que a gente está no caminho certo. E com os outros países que a gente pode comparar, acho que a gente está, vamos dizer, em condições de não estamos muito atrás, não estamos muito à frente, e a gente vê outros países também com menos maturidade, quando chega uma proposta de certos países até, por causa da quantidade de engenheiro, né? Não tem como, por exemplo, o Defense Acquisition University, o FMS norte-americano, tem centenas de milhares de pessoas trabalhando, e engenheiro com muitas formações, muita gente sênior, muita gente já experiente. Tem outros países, a ENGPROM também, com essa iniciativa dela colocar mais o pessoal da reserva lá, e ela tem já uma, vamos dizer, uma continuidade mais firme, né, nas atividades, isso é bom também. Então, isso tudo está crescendo. Legal? Obrigado. Tem vários feedbacks aí dos nossos painelistas, né? E tem uma última questão, né, da engenheira Raquel Hoffman, né, que está aqui, deu os parabéns para a sua apresentação, e ela questiona o seguinte: na sua experiência, quais as dificuldades de convencer ou vender as ideias de engenharias de sistema para o pessoal de contrato? Então, vai depender muito da maturidade e da penetração que você vai ter com a proximidade com eles, né? A maior dificuldade é que eles entendam e você entregar que você vai ajudá-los, né? Que você não vai atrapalhá-los. Porque o pessoal de contrato, ele quer logo ver o contrato assinado e começar a rodar, e a partir do momento que ele tem o contrato assinado, normalmente ele vai passar para o executor, né? Então, ele não quer uma entropia na situação dele, né? Então, a maior dificuldade é sensibilizá-lo que você vai ter um contrato maior, melhor redigido, e lá na frente você vai evitar um custo maior. Então, até coloquei isso daí, acho que no bullet 10 aí, que essa é uma dificuldade de você enxergar quais os custos que são evitados lá na frente. Porque uma coisa é fácil, assim, você sempre sabe quanto vai ser o homem-hora ali do momento, quanto vai ser a dificuldade ali. Pô, vou ter que gastar aqui 2 dias a mais, 20 dias a mais para conversar com o cliente, ter a necessidade. Mas eu nunca vou conseguir saber quanto eu consegui evitar lá na frente. É como um remédio. Eu nunca sei o mal que vai causar se eu não tomar aquele remédio, né? Eu sei que eu tenho que tomar um remédio, às vezes esse remédio não é gostoso, não é bom, mas lá na frente eu não sei o que eu estou conseguindo evitar tomando esse remédio. Eu não consigo mensurar isso. Então, isso é muito difícil. Ok?